Eu me chamo Marcelo Thanos, tá? Sou advogado. Já vou avisar que eu troquei o tema, não vou falar de inversão de fluxo, tá? A Bárbara já falou muito bem, Thiago Bal também vai falar sobre isso, então eu dei uma mudada de última hora, tá? A gente vai falar, no fim das contas, sobre a tomada de subsídios da ANEEL, que ganhou muita repercussão na semana passada, né? Tomou o sossego de todo mundo do setor, né? Estou brincando com isso aí. Mas antes disso, pessoal, queria agradecer, pelo convite, o Grupo FRG, parabenizar também pelo evento, tá? E poder estar aqui com vocês nessa tarde quente, aqui em BH. Eu sou daqui, sou conterrâneo aqui, né? E meu escritório está sediado em BH, então eu posso dizer que hoje eu estou jogando em casa, né? Literalmente. Fazendo uma apresentação bem breve, pessoal. A minha história no setor ela começou em 2003, tá? Eu fui estagiário da Companhia Energética de Minas Gerais. Fiquei lá mais aproximadamente uma década no jurídico. Então, foi um período que eu gosto de mencionar, porque foi para mim uma faculdade, né? Foi onde eu tive contato aí com as questões aí, com todos os segmentos do setor. A gente pode dizer geração, transmissão, distribuição, comercialização e, obviamente, com a geração distribuída. 2011, 12, 15, né? Eu estava lá ainda, então acompanhei muito de perto o surgimento da GD, tá? E assim, a geração distribuída ela dispensa comentários, né? Ela surgiu ali como uma coisinha pequena e devido aos subsídios regulatórios, né, as isenções tributárias, se tornou um grande negócio, principalmente a partir de 2015, todo mundo sabe disso, com o surgimento de algumas modalidades aí, né, que pluralizaram essas operações, né? Tornaram possíveis empreendimentos de maior porte e também maneiras de se escoar essa energia de uma forma aí, né, bem mais convincente, tá? Atualmente, faço parte da Lelis Tênis Coutinho, tá? É um escritório de advocacia que está aí há 7 anos no mercado e a nossa expertise está nas áreas consultiva e contenciosa, nas esferas administrativa e judicial. E como todo bom advogado, a gente visa afastar os problemas, né? E ao mesmo tempo agregar valor aí para as operações de segurança jurídica para os agentes aí nas operações de mercado, tá? Fazendo uma introdução e antes de a gente falar da tomada de subsídios, aqui todo mundo está, né, careca de saber, mas é bom a gente falar. Até porque os problemas que a gente vai falar aí dos conflitos, eles decorrem de algum momento relativo a isso aqui, tá? Essas apresentações elas ficam um pouco carregadas, mas a ideia não é passar por tudo aqui, é que vocês tenham depois um material aí de consulta, tá? Que vocês possam se recorrer. Para injetar energia na rede, a gente precisa estar conectado, né, na rede de distribuição. Então, esse é um ponto traumático, né? E ele conta com um procedimento muito bem determinado pelo regulamento, que começa com a solicitação de acesso, que dá origem ao orçamento de conexão. O orçamento de conexão é muito importante porque ele vai trazer as condições técnicas, né, e financeiras, os prazos, para que a sua conexão seja conduzida. E nesse sentido, pessoal, o acessante tem que aprovar o orçamento de conexão, tá? Nesse momento ele vai optar em fazer a obra ou deixar com que a distribuidora faça a obra por ele. A gente sabe que as distribuidoras têm um prazo muito maior. Então, na maioria das vezes, o empreendedor ele coloca aí, ele toma a frente da execução da sua obra, ele vai se valer de uma empreiteira, né, que já está credenciada com a distribuidora, para fazer esse serviço na rede de distribuição. Tá? E no meio disso tudo, pessoal, o que acontece? Tem assinatura dos contratos aí, né? Padrão. Tem um acordo de obra, cujo e o CCR. E esse momento aqui ele é importante, porque é o momento que fica determinado no seu CUJ, né, a data de início do serviço de fornecimento. Obviamente, essa data está concatenada com a data de conclusão da obra da sua conexão. Então, a gente espera que a sua usina vai estar pronta e você, de fato, vai usar o serviço de distribuição. Tá? Entrando aí nos principais conflitos, queria só falar um pouquinho sobre alguns deles aqui que sempre foram campeões de audiência no escritório, tá? Vamos começar pela divisão de centrais geradoras. Isso aí já foi um problema muito grande, hoje nem tanto, tá? E o problema disso qual é? A lei desde a sua origem, a regulamentação, né, desde a sua origem, ela sempre vedou a divisão de centrais geradoras. Só que ela nunca trouxe critérios objetivos para fazer isso.
Então, veja bem, qual que seria a ideia disso aqui? Você não pode pegar uma usina de 10 megas e dividir em duas de 5, porque aí você estaria conseguindo se enquadrar numa mini geração. Então, isso não pode acontecer. Da mesma forma, você não pode pegar uma usina de 1 mega e dividir em várias de 75, né, para se enquadrar em microgeração e, de repente, não pagar a demanda. Mas aí eu te pergunto, se eu, na verdade, tiver aí um projeto de 3 megas, se eu quiser fracioná-lo em 3 usinas de 1 mega, por que eu não poderia? Né? Porque eu estou pagando a demanda da mesma forma. Então, assim, são questões que até tributariamente falando seriam lógicas, porque a gente sabe que as isenções tributárias elas variam de estado para estado, e em determinados estados a potência da usina te trava, né? A modalidade que você vai explorar a usina também te trava, se for compartilhado, enfim. Então, isso aqui sempre foi muito problema. E exatamente em razão dessa ausência de critérios, pessoal, que as distribuidoras passaram a agir com discricionariedade. As distribuidoras passaram a criar seus próprios requisitos. Tá? Então, lá em 2000, vamos colocar aí 16, 17, 18, teve muito problema em relação a isso. A própria Companhia Energética de Minas Gerais, ela criou alguns critérios que, para ela, identificariam uma divisão central geradora. Houve um momento em que havia limite de usinas por município, algo que não faz sentido, né? Deu-se uma conotação muito ampla de grupo econômico. Então, imagina que duas empresas são sócias, não poderiam cada uma ter uma usina. Não faria muito sentido. Então, isso aí foi melhorando, mas o que o regulamento fala? Se foi identificada uma divisão central geradora, só um parênteses. Por que isso é temerário? Porque a distribuidora, por outro lado, ela tem que verificar isso daí, tá? Salvo engano, no Ceará teve uma distribuidora, que foi penalizada pela ANEEL, uma multa aí de alguns milhões de reais, porque ela conectou usinas que caracterizavam divisão central geradora. Então, assim, a distribuidora ela precisa verificar, ela não tem critérios objetivos, a ANEEL nunca fixou, tá? E o que acontece quando ela identifica? Ela não emite o seu orçamento de conexão, se isso acontecer antes do início do fornecimento, tá? Mas, se por um acaso você chegou a ser ligado, a sua usina está operando, né, energizada, e constatou-se uma divisão central geradora, você vai ter um problema grande. Porque além do seu cancelamento do orçamento de conexão, você tem ali o artigo 655F. Esse artigo aí da Resolução 1000, ele trata do refaturamento. O que é isso aí? Nas hipóteses onde se identifique que houve um beneficiamento irregular de subsídios tarifários, né, vinculados ao SCE, o Sistema de Compensação, de forma irregular, você vai ter que devolvê-los. Tá? Então, basicamente, é isso que o 655 fala. E implica também no cancelamento do orçamento de conexão. Um segundo ponto, comercialização de orçamentos de conexão. Isso também é problema, né? Isso também existe na norma desde o início, e a premissa é muito simples, é uma ordem cronológica. A gente sabe que a rede é finita, né? Então, obviamente, se eu peço minha conexão antes de fulano, muito provavelmente eu vou conectar com mais facilidade, tá? Então, se eu pedi a minha conexão antes do fulano, vendo o meu parecer para um terceiro, esse terceiro está furando a fila do fulano. Essa é mais ou menos a lógica, né? É aquela história que o pessoal dorme na fila do show, e aí quando está na hora de comprar o ingresso, vende o espaço para alguém ali. É isso que a ANEEL tenta, né, vedar, tá? Assim como no caso da divisão de centrais geradoras aí, pessoal, o que acontece? Se for antes do início do fornecimento, tem o cancelamento, né, do orçamento de conexão simplesmente, ou a sua não emissão. Porém, se acontecer após a energização da usina, você também vai estar fadado ali ao refaturamento do 655F. A gente vai falar disso mais na frente, tá? Do 655F. Então, veja bem, esses dois pontos de conflitos, de divisão e comercialização, são os únicos que originam cancelamento do orçamento de conexão. Os outros aqui não. A cobrança prévia do custo de disponibilidade da demanda contratada, né, das unidades ainda não conectadas, é um ponto traumático. Isso aí tem sido campeão de audiência lá no escritório já há um bom tempo, tá? E basicamente a gente falou, quando você assina o CUJ, tem lá a sua data de início do fornecimento. Só que não raramente a usina não está pronta, ela não está pronta na data que você esperava. E isso aí é uma briga de foice, porque até um certo momento é aquele empurra, né? Foi culpa da distribuidora, não foi culpa da cessante. Foi culpa da cessante, não foi culpa da distribuidora.
E foi isso que a ANEEL falou. Se for culpa do acessante, ele vai ter que pagar sim, quando chegar a data, mesmo não estando conectado. E se for culpa da distribuidora, ela não vai poder cobrar. Nós, né, da parte jurídica, nós discordamos disso, tá? Porque o argumento da distribuidora de que ela preparou, né, a sua rede para te receber, e por isso ela acha que é justificável te cobrar, não faz o menor sentido. A distribuidora ela tem já um contrato de concessão com o poder concedente e por isso ela já tem que manter sua rede totalmente estável, apta a receber todo o mercado. Então, isso aqui, literalmente, é uma ausência de prestação de serviço. Não existe serviço público. É como se você estivesse pagando a passagem do ônibus sem entrar no ônibus. Isso não existe. E isso aqui já está sendo judicializado, bastante, com um entendimento amplamente favorável aos consumidores, inclusive com a determinação da devolução em dobro desses valores aí, suportados a título de cobrança prévia de MUGE. O regulamento, né, a resolução 1000, ela prevê que eventuais valores cobrados a maior dos consumidores devem ser devolvidos em dobro. Então, isso se aplica aqui, na cobrança prévia do custo de disponibilidade. Sobre a troca de titularidade, outro conflito aí também, né, que sempre gerou muita discussão. Hoje está pacificado. Hoje a ANEEL já falou o seguinte: se você já celebrou o seu PUJ, não tem problema trocar de titularidade. Então nem vou parar muito aqui, porque felizmente isso aí está solucionado. São até posicionamentos recentes aí da ANEEL nesse sentido. A inversão de fluxo. Você é o campeão de audiência. A Bárbara já falou muito bem, o Thiago também vai falar. Mas assim, na minha opinião, tudo aí decorre de uma interpretação equivocada do regulamento. O regulamento, como a Bárbara muito bem falou, já conta ali com 2 artigos que, sim, merecem evolução, mas já contam ali com os estudos que a distribuidora deve ofertar para o acessante. Nesses estudos, ela tem que falar comprovadamente a inversão de fluxo, demonstrar essa inversão. Ela tem que também te demonstrar qual a máxima capacidade de escoamento sem a inversão de fluxo, Assim como ela tem que analisar aquelas alternativas que o regulamento impõe, né, como soluções para se contornar a inversão de fluxo. O que acontece na prática? E qual que é a importância desses estudos aqui, como a Bárbara falou? A questão da hipossuficiência técnica. O acessante ele não é obrigado a saber sobre isso. Ele só sabe o que a distribuidora fala para ele. Não é verdade? Então, quando a distribuidora limita essa informação de alguma forma, ela cria dificuldade até para que o acessante possa discutir a respeito daquilo, né? Que a gente tem visto aí alguns orçamentos de conexão que não abordam todas as alternativas, né? No passado, até alguns piores, onde a resposta era no sentido que não dava para ligar. Isso não pode ser falado nunca. Né? A distribuidora é obrigada a te atender. E a ANEEL já se posicionou aí 2 vezes em relação a isso. Em abril, por meio daquele ofício conjunto ali, e em setembro, por meio desse despacho. Mas a ANEEL falou nada mais do que o óbvio. Né? A ANEEL falou que orçamentos já emitidos não podem ser revistos. Obviamente que não pode, né? Mas estava acontecendo na prática. Disse que isso se aplica então aqui a novas solicitações já feitas, mas orçamentos não emitidos, né? E isso aí. E também que a distribuidora tem que transitar entre as alternativas. Né? Tem que analisar as alternativas, tem que dizer para o acessante qual é a mais viável, qual representa o mínimo custo global. As distribuidoras até passaram a contemplar essa análise aí das alternativas, mas assim, 2 parágrafos. Né? Uma análise que, na verdade, não é uma análise, mas está constando ali cada uma das alternativas. Para mim, minha opinião, acho que isso só se resolve o dia que a ANEEL canetar o pessoal. Né? A ANEEL tem que lembrar que ela não só regulamenta, como ela fiscaliza e pune. Então, a partir do momento que isso aí for convertido, né, por mais que a gente se insurge aí judicialmente, administrativamente, a gente vai estar resolvendo o nosso problema. O que tem que ser feito, né? Obviamente, como a Bárbara falou, não deixem de reclamar de forma alguma. Porém, para ajustar essa conduta aí de forma geral para todos, eu entendo que deveria acontecer sim, uma fiscalização por parte da agência. E isso aí alastrou em todos os estados, praticamente, do Brasil. Eu tive um exemplo agora, um amigo tem uma construtora no Espírito Santo, né, um estado que nem tem tanta geração distribuída, ele não está conseguindo colocar a plaquinha em cima de casa, assim, coisa mínima. Inversão de fluxo. Então, assim, isso aí se alastrou. E por fim, a questão da comercialização de excedentes de energia. É disso aqui que a gente vai falar hoje.
Teve aí a tomada de subsídio 18 de 2023. Basicamente, o que a ANEEL fez foi o seguinte. Por meio daquela nota técnica ali, ó, ela falou que ela tem indícios de que o mercado esteja comercializando energia, né, ainda que implicitamente. O que não pode, né? A gente sabe disso. A tomada de subsídios é exatamente isso. Já estão mexendo no regulamento? Não. A ANEEL está perguntando para a sociedade se ela deve mexer no regulamento. Se está ou não acontecendo uma comercialização, né, na geração distribuída. A meta é checar se o mercado está atendendo a vedação. Essa vedação, como a da divisão, da venda de PDC, ela já existe desde a origem da geração distribuída. Quando a geração distribuída começou, ela já nasceu com isso aí. Por quê? Porque a premissa maior é você gerar para você mesmo. Então não pode haver comercialização. Quem não seja o destinatário original daquela energia, quando ela é gerada, ele não pode receber essa energia no final. Existem duas possibilidades que a resolução permite, né, de ceder esse crédito aí, ou esse excedente, a título oneroso. Uma delas é o artigo 24, que é ali, se a distribuidora quiser comprar e se valer do mercado regulado, ela pode promover ali uma série, né, um procedimento todo que ela tem que adotar. E se você, micro gerador, tiver a intenção de vender, você pode se cadastrar lá para vender para a distribuidora. E o outro é o 36A, que a Marla também mencionou. Fez projeto recente aí, que alterou, né, da Minha Casa Minha Vida. Agora, essas casinhas de baixa renda, elas nascem já com uma microgeração. E essa turma, né, ou seja, quem tem ali uma unidade microgeradora que seja beneficiária de programas de assistência social, vai poder vender para órgãos públicos. Mas isso ainda não está regulamentado, está em processo de regulamentação. Então, veja bem, não pode ter comercialização de energia, isso é muito claro. Os diversos arranjos que a gente tem hoje no mercado, em relação à geração distribuída, eles devem respeitar essa vedação a qualquer custo. E a importância dessa tomada de subsídios, exatamente o que eu falei aqui. Se a ANEEL constatar que ela realmente deve mexer no regulamento, foi isso que ela teve de retorno, ela vai abrir uma consulta pública e aí sim a gente vai ter uma minuta de resolução, né, para tratar de uma eventual modificação da norma. Esse período de contribuição é muito importante. Ele começou em 3 de novembro e ele vai até 31 de janeiro. Qual que é o futuro da GD Remota? Muita gente perguntando para a gente no escritório. A gente, está muito claro que a ANEEL pretende estrangular um pouco o formato que a coisa acontece hoje em dia. Quando eu digo estrangular um pouco, o que eu estou querendo dizer com isso? Ela quer trabalhar um pouco mais os conceitos de titularidade, né, de comprovação de titularidade via posse. Ela quer trabalhar também aqui, a participação desses consumidores num ativo compartilhado. E ela quer mexer na remuneração aqui, nos critérios de remuneração. A gente vai falar disso um pouquinho aqui agora. Em 2015 eu falei aqui, né, no início, 2015 a GD explodiu. Foi em 2015 para frente. Por causa disso aqui, ó. Empreendimentos com múltiplas unidades consumidoras, geração compartilhada e autoconsumo remoto. Potencializou o negócio, né? A coisa maximizou mesmo. E o que a gente tem aí de critérios regulatórios que a gente tem que manter como premissa? Isso aí já está constatado pela própria ANEEL desde 2015. Isso aí balizou todas as operações que a gente viu hoje em dia. Porque a Lei 14.300, né, e a Resolução 1000, elas evidenciam o quê? Que a titularidade ela pode ser comprovada pela propriedade ou pela posse. E a posse, por sua vez, ela pode ser comprovada como? Com um contrato de locação, um contrato de arrendamento. Isso aqui é uma premissa que já existe há muito tempo. E o que essa premissa traz para a gente? Dois raciocínios. Que nesse formato aí, de um contrato de arrendamento, de usina, você se torna titular através disso, você está fazendo com que essa unidade destinatária da energia seja titular da usina. Então, ela está gerando para consumo próprio, né, que é a finalidade maior da 14.300 e que é o motivo de a ANEEL ter aberto essa tomada de subsídios. Saber se quem está consumindo foi quem gerou. Né?
A outra premissa importantíssima é que essa contraprestação desses contratos, tá, de arrendamento, de locação por performance, isso jamais, em hipótese alguma, pode atrelar aí valores de reais por unidade de energia, tá, pessoal? E também não pode ter nenhum tipo de vínculo com tarifa de energia, revisão tarifária, ajuste tarifário, esquece esse tipo de coisa. Isso aí você vai estar dizendo, né, para uma eventual fiscalização, que o seu negócio está pautado na comercialização do ambiente regulado, se você está atrelando a tarifa, enfim. São coisas que não podem acontecer de forma alguma. E em complemento, o parecer 542, também de 2015, né? A Procuradoria Federal, junto à ANEEL, ela fixou como que deve se dar essa remuneração. Ela falou o seguinte, ela tem que ser fixa e variável, e a fixa tem que ser maior do que a variável. Então você tem que ter uma remuneração preponderantemente fixa, todo mês, e uma que seja variável pela performance, pelo rendimento dos equipamentos, que no caso é a usina. Né? Se você acompanhou isso aqui, literalmente cumpriu, você não tem muito, aliás, você não tem nada com que se preocupar, tá? Se isso aqui foi plenamente observado. Se não foi, aí já muda um pouco a história. Por quê? A resolução 1059 ela trouxe para o regulamento as disposições da 14.300. E quando ela fez isso, ela estabeleceu os procedimentos que as distribuidoras devem adotar se constatar que houve um beneficiamento irregular de subsídios tarifários. E aí o que acontece? A devolução dos subsídios. Esse recebimento irregular, ele decorre de condutas, obviamente, irregulares. O que a gente falou no início? Centrais geradoras que praticam divisão, comercialização de parecer de acesso, aumento da potência instalada, revenida distribuidora. Então tem uma usina de 1 mega, transformei ali 1,5, mas não falei com ninguém. Esse meio não tem subsídio tarifário. Então isso também gera problema. Comercialização de excedentes, é o que a gente está falando aqui. E algumas outras situações. Como que isso acontece na prática? Esse artigo ali, os dois artigos 325 e 655F, pessoal, da Resolução 1000, eles dispõem sobre o procedimento que a distribuidora deve adotar. Isso já existe, isso já está no regulamento. Então, se a distribuidora quiser fiscalizar amanhã, ela pode. Envolve o envio de notificação para o microgerador por escrito, de maneira que você comprove o recebimento, apontando esses indícios de irregularidade, e os prazos envolvidos para formalização de reclamação, caso o notificado não concorde. Obviamente, ele não vai concordar, ele vai reclamar. E o que acontece aí? A gente tem mais alguns pontos aqui importantes. Em relação à retroatividade, até onde vai esse refaturamento? A norma também já estabelece 36 ciclos de faturamento anterior à constatação da irregularidade. Então, veja bem, se a distribuidora um dia entender que você comercializou energia durante 50 meses, ela pode voltar nos últimos 36. E esses valores, eventualmente a serem devolvidos, eles vão ser corrigidos pelo IPCA, tá, pessoal? Algumas outras observações importantes aqui. Esses procedimentos de apuração, devolução, eles vão ser efetivados, obviamente, quando houver indícios de irregularidade. Mas tem que ser um procedimento muito bem lastreado, com um conjunto probatório muito forte, muito robusto, e além dos cálculos ali todos, dessa apuração de devolução, muito transparente. Até que ocorra esse contraditório, essa ampla defesa, a gente não vai falar em irregularidade. Então você não pode sofrer sanção, você não pode ser coagido de nenhuma espécie, de nenhuma forma. E a gente sabe que às vezes acontece. A próprio exemplo que eu falei de cobrança prévia de MUG, a gente sabe que quando não paga, os outros projetos ficam travados aí, né? Às vezes tem uma usina que não tem nada a ver com aquela do débito, você não consegue levar para frente o projeto. Isso é uma forma de coação, tá? Então não tem que se falar. E esses procedimentos, pessoal, eles não têm cunho punitivo, tá? Eles não geram cancelamento da sua usina, nem nada, tá? Você simplesmente vai devolver esse dinheiro, ele não envolve sanções nenhumas, tá? Somente, realmente, a devolução dos valores recebidos irregularmente, tá?
Muito obrigado, tá? Se você, quem está me ouvindo, for investidor, empreendedor, e seguiu fielmente esses critérios regulatórios que eu falei aqui, tá? De titularidade, de participação desses consumidores nesses formatos compartilhados, hoje evoluiu muito. A gente tem, né, além do consórcio da cooperativa, tem o condomínio voluntário, tem a associação civil, o próprio consórcio hoje cabe pessoa física, né? É uma coisa assim fantástica. Então, assim, se você seguiu isso aí a fio, não se preocupe, tá? Mas se você se desviou disso aí em algum momento, você provavelmente vai precisar de ajuda. Pode me ligar se quiser, eu tenho condição de te ajudar, tá? Muito obrigado, pessoal. Tchau.